Ele estava perdido no meio da recepção, falando uma língua que ninguém entendia. Os funcionários já estavam chamando a segurança quando ela se aproximou com um café nas mãos e disse: "Ohayu gozaimasu, Jun-san. Como posso ajudá-lo?" Ninguém imaginava que aquela faxineira invisível estava prestes a fechar o maior negócio da história da empresa. Era uma segunda-feira cinzenta de julho, quando Jun Takahashi empurrou a porta giratória do edifício empresarial Torre Prime, no coração da Avenida Paulista. Vestia um terno escuro impecável, carregava uma pasta de couro cara, mas seus olhos denunciavam algo que nenhum executivo deveria mostrar: completo desespero. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto seguravam um envelope amarrotado cheio de documentos que pareciam sua única salvação. A recepção era um ambiente moderno, com mármore branco reluzente e funcionários uniformizados que transitavam com a pressa típica de quem trabalha em uma das torres comerciais mais importantes de São Paulo. Jun se aproximou do balcão principal, onde 3 recepcionistas conversavam descontraidamente sobre os planos do final de semana. "Com licença", ele disse em português travado, com sotaque carregado que tornava cada palavra uma luta. "Preciso... reunião... muito importante." As recepcionistas se entreolharam com aquele olhar que todos os imigrantes conhecem bem. A mistura de impaciência e condescendência de quem não tem tempo para lidar com dificuldades de comunicação. Bruna, a mais velha do grupo, suspirou discretamente antes de responder. "Senhor, o senhor tem agendamento? Qual empresa procura?" Ela falava devagar e alto, como se Jun fosse surdo ou intelectualmente limitado. Jun abriu a pasta nervosamente e espalhou vários documentos sobre o balcão. Eram contratos em japonês, cartões de visita elegantes, documentos oficiais com carimbos vermelhos tradicionais. Para as recepcionistas, aquilo era apenas papel incompreensível cheio de símbolos estranhos. "Watashi wa Jun Takahashi desu", ele disse automaticamente, percebendo o erro e tentando corrigir. "Desculpe, eu sou Jun Takahashi, presidente da Takahashi Industries. Reunião hoje, muito importante para a empresa brasileira." Carla, a segunda recepcionista, pegou um dos cartões de visita e o examinou como se fosse um objeto alienígena. "Moço, isso aqui está tudo em japonês. A gente não consegue entender nada. O senhor não tem nada em português?" "Português difícil para mim", Jun respondeu, a frustração crescendo em sua voz. "Mas negócio muito importante. $50 milhões. Preciso falar com diretoria hoje." As palavras $50 milhões deveriam ter chamado atenção, mas a barreira da linguagem transformou uma informação crucial em apenas mais uma frase confusa de um estrangeiro desesperado. As recepcionistas se entreolharam novamente, dessa vez com evidente irritação. "Senhor, sem agendamento não podemos ajudar", Bruna disse com a paciência forçada de quem repete a mesma frase 10 vezes por dia. "E sem documentos em português, fica ainda mais difícil." Jun olhou para o relógio dourado em seu pulso. 10h15 da manhã. Tinha exatamente 1h45 para resolver uma situação que determinaria o futuro de sua empresa no Brasil. O suor começou a aparecer em sua testa, mesmo com o ar-condicionado gelado do ambiente. "Por favor, muito importante", ele insistiu, sua voz carregando uma urgência que transcendia qualquer barreira linguística. "Empresa grande no Japão. Investimento no Brasil. Trabalho para muitas pessoas." Marina, a terceira recepcionista, estava perdendo completamente a paciência. "Moço, olha, a gente não consegue entender direito o que o senhor quer. Tem que trazer alguém que fale português ou então voltar outro dia com os documentos traduzidos." Foi quando Jun fez algo que transformou completamente a dinâmica da situação. Tirou do bolso interno do paletó um smartphone caro e mostrou na tela a cotação das ações da Takahashi Industries na Bolsa de Tóquio. Os números eram impressionantes, mesmo para quem não entendia de mercado financeiro. "Minha empresa", ele disse, apontando para os gráficos ascendentes. "Muito dinheiro. Quero investir Brasil. Hoje reunião cancelada, mas preciso resolver." As recepcionistas olharam para a tela com interesse renovado, mas ainda sem saber como proceder. Foi quando Roberto, o supervisor de segurança, se aproximou do balcão. Era um homem de 40 anos, ex-militar,
com aquela postura rígida de quem não tolera situações fora do protocolo. Qual é o problema aqui? Ele perguntou, analisando Jun de cima a baixo com evidente suspeita. Este senhor japonês está aqui há 15 minutos tentando explicar alguma coisa sobre reunião e investimento, Bruna explicou. Mas a gente não consegue entender direito. Ele não fala português bem e os documentos estão todos em japonês. Roberto examinou Jun com o olhar treinado de quem trabalha com segurança empresarial há décadas. Viu um homem bem vestido, claramente nervoso, carregando documentos que pareciam importantes. Mas também viu um estrangeiro agitado sem agendamento, falando uma língua incompreensível, insistindo em ver pessoas importantes. Senhor, preciso que o senhor se acalme, Roberto disse, colocando a mão no ombro de Jun de forma que era ao mesmo tempo gentil e intimidadora. Se não tem agendamento, não posso deixar subir. São regras de segurança. Jun entendeu perfeitamente a linguagem corporal, mesmo sem compreender todas as palavras. Viu que estava sendo visto como uma ameaça, uma pessoa suspeita. A humilhação queimou em seu peito como ácido. No Japão, ele comandava uma empresa com 12.000 funcionários. No Brasil, estava sendo tratado como um invasor. Watakushi wa, eu não sou problema, ele disse, tentando manter a compostura mesmo com a voz embargada. Sou empresário sério, quero apenas reunião negócios. Enquanto isso, no outro extremo do saguão, Amanda Ribeiro empurrava seu carrinho de limpeza entre as plantas ornamentais próximas à entrada. Usava o uniforme azul padrão das empresas terceirizadas. Tinha 41 anos, cabelos pretos presos em um coque simples, e durante os últimos 8 meses havia se tornado praticamente invisível para todos que trabalhavam naquele prédio. Mas Amanda estava prestando atenção, muito atenção. Não apenas às palavras que conseguia captar à distância, mas aos gestos desesperados de Jun, a forma como ele segurava os documentos como se fossem sua última esperança, ao jeito como olhava constantemente para o relógio. Ela reconhecia aquele desespero porque já havia estado no mesmo lugar. Quando Jun começou a falar algumas palavras em japonês, algo despertou na memória de Amanda. Não eram apenas sons estranhos para ela. Eram palavras que carregavam significado, frases que ela entendia perfeitamente. Ela parou de fingir que estava organizando o carrinho e se concentrou na conversa. Ouviu Jun mencionar Takahashi Industries. Ouviu ele falar sobre Goju Mandoro, 50 milhões de dólares. Ouviu ele dizer Totemo Taizetsu, muito importante. Amanda sentiu o coração acelerar. Sabia exatamente o que estava acontecendo e sabia que tinha o poder de resolver aquela situação, mas também sabia que se envolver significaria expor um segredo que guardava há 8 meses. Roberto estava ficando mais impaciente. Senhor, vou ter que pedir para o senhor se retirar. Sem agendamento e sem comunicação clara, não posso autorizar sua permanência. Jun olhou para o relógio novamente. 10h27. O tempo estava se esgotando rapidamente. No Japão, pontualidade não era apenas educação, era respeito fundamental. Se perdesse aquela oportunidade, levaria meses para reagendar algo similar. Foi quando Amanda tomou a decisão que mudaria a vida de todos os presentes. Ela deixou o carrinho onde estava, pegou um dos copos de café que sempre mantinha em uma garrafa térmica para os momentos de pausa e caminhou determinadamente em direção ao grupo que se formara ao redor de Jun. Ohayo gozaimasu, Jun-san, ela disse com pronúncia perfeita, oferecendo o café com uma reverência respeitosa. Watakushi no namae wa Amanda desu. Douka, ochitsuite kudasai. Tasukete sashiagemasu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Jun arregalou os olhos como se tivesse visto um milagre. As recepcionistas ficaram boquiabertas. Roberto parou no meio de uma frase. Até os funcionários que passavam pelo saguão diminuíram o passo para tentar entender o que estava acontecendo. A faxineira invisível havia acabado de falar japonês fluente. Amanda-san, Jun respondeu com um alívio tão grande que parecia que ia chorar. Nihongo ga dekiru no desu ka? Hontou ni tasukata. Hai dekimasu. Amanda respondeu calmamente, entregando o café. Jun-san, como posso ajudá-lo? E naquele momento,
enquanto um executivo milionário agradecia em japonês por um café oferecido por uma faxineira brasileira, todos no saguão perceberam que estavam prestes a presenciar algo extraordinário. A história que estava começando mudaria não apenas a vida de Jun e Amanda, mas a forma como todos naquele prédio veriam as pessoas ao seu redor para sempre. O café tremeu na mão de Jun quando ele ouviu Amanda falando japonês. Não era aquele japonês de curso online, não. Era fluente mesmo, com sotaque perfeito, como se ela tivesse nascido em Tóquio. Amanda-san, você é um anjo, ele disse, os olhos brilhando de alívio. Achei que ia perder tudo hoje. As recepcionistas estavam paradas igual estátua, processando o que acabaram de ver. A faxineira que elas ignoravam todo santo dia tinha acabado de salvar a situação que elas não conseguiram resolver em meia hora. Jun-san, me explica direitinho o que aconteceu, Amanda disse, puxando 2 cadeiras do cantinho da recepção. Pode falar em japonês, não tem problema. Jun se sentou e começou a despejar tudo em japonês. Falava rápido, gesticulando, a ansiedade escorrendo por cada palavra. Amanda ouvia com atenção total, fazendo perguntinhas, entendendo cada detalhe. Bruna se aproximou devagar, a curiosidade vencendo a vergonha. Amanda, desde quando você fala japonês? Desde sempre, Amanda respondeu sem tirar os olhos de Jun. Espera só um minutinho que eu já explico tudo. Roberto ainda estava parado ali, sem entender nada. Como assim a faxineira fala japonês? Isso não faz sentido nenhum. Faz muito sentido, Amanda disse, virando para ele. Roberto, pode relaxar. O senhor Jun aqui não é problema nenhum. É presidente de uma das maiores empresas do Japão. Uma das maiores empresas do Japão? Carla repetiu, arregalando os olhos. Jun pegou o celular e mostrou novamente a cotação das ações. Só que agora, com Amanda traduzindo, tudo fazia sentido. Takahashi Industries. 12 mil funcionários. Faturamento anual de 2 bilhões de dólares. Roberto quase engasgou. 2 bilhões? Isso mesmo. E ele veio ao Brasil para fechar um contrato de 50 milhões de dólares com uma empresa daqui. Amanda explicou, virando para Jun. Jun-san, me conta o que deu errado. Jun suspirou fundo antes de responder em japonês. Amanda traduzia simultaneamente para os outros, e cada palavra era uma bomba. Ele diz que a reunião estava marcada para as 10 da manhã, aqui no 23º andar. Empresa brasileira que fabrica peças automotivas. Só que quando ele chegou lá, falaram que cancelaram. Cancelaram por quê? Bruna perguntou. Amanda fez a pergunta para Jun e a resposta deixou todo mundo com raiva. Cancelaram porque acharam que ele não era importante o suficiente. Viram que era asiático, pensaram que era representante comercial qualquer. Nem deixaram ele entrar na sala. O silêncio que desceu foi de indignação pura. Isso é um absurdo, Marina explodiu. Como pode uma coisa dessas? Pior ainda, Amanda continuou traduzindo. Ele tem voo de volta para o Japão hoje às 4 da tarde. Se não resolver até lá, perde a oportunidade. E essa oportunidade não volta mais. Jun olhou para o relógio e falou alguma coisa urgente para Amanda. Ele diz que são 10h40 agora. Tem 2 horas para salvar 20 anos de trabalho. Roberto balançou a cabeça, revoltado. Cara, que situação injusta. O homem vem do outro lado do mundo e é tratado desse jeito. Mas Amanda, Bruna perguntou, você realmente consegue ajudar ele? Foi aí que Amanda respirou fundo. Sabia que chegou a hora de contar a verdade que escondia há 8 meses. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês, mas peço que não saiam espalhando por aí. Ela começou, a voz carregada de emoção. Eu não sempre fui faxineira. Carla se aproximou mais. Como assim? Eu era diretora comercial da Yamaha Corporation aqui no Brasil. Trabalhei lá por 12 anos. Falava japonês todo dia. Fechava contratos milionários. Viajava para o Japão 3 vezes por ano. As recepcionistas ficaram boquiabertas. Roberto também. Era diretora? Marina perguntou incrédula. Era. Ganhava 40 mil reais por mês. Tinha carro da empresa. Plano de saúde premium. A vida toda resolvida. E o que aconteceu? Bruna perguntou baixinho. Amanda fechou os olhos por um segundo antes de responder. Descobri que meu chefe estava desviando dinheiro da matriz japonesa. Milhões de reais. Ele forjava contratos, superfaturava compras, um esquema gigantesco. E você denunciou?
Denunciei. Achei que estava fazendo a coisa certa. Levei todas as provas para a matriz no Japão. Jun parou de tomar o café e prestou atenção total na história de Amanda. Só que meu chefe tinha contatos poderosos. Conseguiu virar o jogo. Me acusaram de ser eu quem estava roubando. Falsificaram documentos, compraram testemunhas, fizeram uma armação perfeita. A voz de Amanda tremeu. Fui demitida por justa causa, processada criminalmente. Perdi tudo da noite pro dia. Meu Deus, Carla sussurrou. Pior que isso, meu nome ficou sujo no mercado. Nenhuma empresa queria me contratar. Fiquei 2 anos desempregada, vivendo de biscate, vendendo coisa na rua. Roberto ficou revoltado. Isso é uma injustiça do caramba. Meu marido me deixou quando o dinheiro acabou. Disse que não ia sustentar uma criminosa fracassada. Minha filha de 15 anos teve que ir morar com a minha irmã porque eu não tinha como cuidar dela. As lágrimas começaram a descer no rosto de Amanda, mas ela continuou. Há 8 meses, quando apareceu essa vaga de faxineira, eu agarrei com as 2 mãos. Era o único jeito de ter carteira assinada, plano de saúde, um dinheirinho fixo no final do mês. Amanda, eu não sabia, Bruna disse emocionada. Ninguém sabia, e eu fazia questão disso. Preferia ser invisível que ser julgada. Vocês não imaginam como dói explicar para as pessoas por que uma ex-diretora está limpando o banheiro. Jun falou alguma coisa em japonês, e Amanda sorriu pela primeira vez. Ele disse que entende perfeitamente. No Japão, ele também já passou por situação similar quando era jovem. Como assim? Roberto perguntou. Amanda traduziu a pergunta e Jun começou a contar sua história. Era emocionante demais. Jun-san diz que começou como faxineiro numa fábrica em Osaka. Trabalhou 15 anos limpando o chão, lavando o banheiro, sendo tratado como invisível. Todo mundo subestimava ele. E como virou presidente? Marina perguntou. Ele estudava de madrugada, depois do trabalho. Aprendeu administração, inglês, tecnologia. Quando surgiu uma oportunidade, ele estava preparado. Comprou a fábrica onde trabalhava e transformou numa multinacional. Roberto ficou impressionado. Cara, que história! Por isso ele entende a minha situação, Amanda disse. Pessoas como nós sabem o que é ser julgado pela aparência. Jun falou mais alguma coisa, e Amanda ficou surpresa. Ele quer me contratar como consultora dele no Brasil. Salário de R$20 mil por mês, mais comissão sobre os contratos. 20 mil? Bruna quase gritou. Mas primeiro, Amanda continuou, ele precisa resolver o problema de hoje. E eu vou ajudar. Como? Amanda pegou o celular e discou um número que sabia de cor. Alô, Hiroshi. Aqui é Amanda Silva. Sei que faz tempo que não converso, mas preciso de um favor urgente. Ela explicou a situação em japonês, falou sobre Jun, sobre o contrato cancelado, sobre a injustiça que havia acontecido. Hiroshi é diretor da Câmara de Comércio Brasil-Japão, ela explicou para os outros. Conhece todo mundo do meio empresarial. Depois de 5 minutos ao telefone, Amanda desligou com um sorriso. Pronto, Hiroshi vai ligar para a empresa que cancelou a reunião. Vai explicar quem é o Jun-san. E vai remarcar para daqui a 1 hora. Jun quase chorou de alívio. Amanda-san, como posso agradecer? Não precisa agradecer nada. Você me deu uma oportunidade quando mais precisava. Roberto balançou a cabeça admirado. Amanda, você é incrível. A gente trabalha aqui todo dia e nunca soube quem você realmente era. Porque vocês nunca perguntaram. Ela respondeu sem mágoa. Para vocês eu era só a faxineira. Mais ninguém. Bruna ficou vermelha de vergonha. Amanda, me desculpa. A gente te tratou mal sem saber. Não tem problema. Vocês agiram normal. Todo mundo julga pela aparência. Jun se levantou e fez uma reverência profunda para Amanda. Amanda-san, você salvou minha empresa, salvou minha vida. E você salvou a minha, ela respondeu. Fazia 8 meses que ninguém me via como profissional qualificada. Naquele momento, todos no saguão perceberam que haviam presenciado algo especial. 2 pessoas que a vida havia derrubado se encontraram no momento certo, na hora certa. E aquilo era só o começo de uma reviravolta que mudaria tudo. 11h15 da manhã. Amanda e Jun estavam sentados na sala de espera do 23º andar, esperando a reunião que poderia mudar tudo.
Mas tinha uma coisa que Jun precisava saber antes de entrar naquela sala. Amanda-san, ele disse em japonês, me conta a sua história completa. Quero entender como uma diretora virou faxineira. Amanda respirou fundo. Sabia que chegou a hora de abrir o coração de vez. Jun-san, você não imagina como era minha vida antes. Eu tinha tudo. Apartamento na Vila Madalena, carro importado, viajava para o Japão igual quem vai na padaria. Minha filha Beatriz estudava em colégio particular, fazia inglês, japonês, tinha professor de piano. Jun ouvia cada palavra com atenção total. Eu era a queridinha da Yamaha Corporation. 12 anos fechando contratos milionários, aumentando vendas, conquistando clientes. Meu chefe, Rodrigo Matsumoto, sempre me elogiava na frente da diretoria. E o que mudou? Amanda fechou os olhos, lembrando da dor. Em março de 2022, eu estava revisando uns contratos para mandar para a matriz no Japão. Tinha umas discrepâncias estranhas nos valores. Diferenças grandes demais para ser erro. Que tipo de discrepância? Contratos que diziam um valor aqui no Brasil, mas o valor reportado para o Japão era outro. Sempre maior, às vezes o dobro. Jun franziu a testa. Superfaturamento? Exato. Rodrigo estava inflando os valores, fingindo que os custos brasileiros eram maiores que a realidade. A diferença ia direto para a conta pessoal dele. Quanto dinheiro? Amanda engoliu seco. 8 milhões de reais em 2 anos. Jun ficou chocado. 8 milhões? Isso mesmo. Eu fiquei apavorada quando descobri. Rodrigo não era só meu chefe, era como um pai para mim. Me ensinou japonês, me deu todas as oportunidades, confiava em mim para tudo. E você confrontou ele? Confrontei. Cheguei na sala dele numa quinta-feira de manhã, com todas as provas impressas. Falei, Rodrigo, precisamos conversar sobre esses contratos. Amanda parou de falar, o rosto contraído de dor. Ele negou tudo na cara dura. Disse que eu estava interpretando errado, que eram apenas diferenças cambiais, ajustes técnicos. Tentou me convencer que eu estava vendo coisa onde não tinha. Mas você tinha certeza? Absoluta. Eu era especialista em contratos internacionais há 12 anos. Sabia exatamente o que estava vendo. Então falei para ele, Rodrigo, se não parar com isso, vou ser obrigada a reportar para a matriz. Jun se inclinou para a frente. E aí? Aí ele mudou completamente. Aquele homem que sempre foi carinhoso comigo virou uma fera. Disse que se eu abrisse a boca, ia acabar comigo, que ele tinha contatos poderosos, que ia me destruir. E você teve medo? Amanda deu uma risada amarga. Muito medo. Mas Jun-san, no Japão vocês têm uma palavra. Seiji. Justiça. Eu não podia fingir que não sabia de nada. Jun assentiu com respeito. Você fez a coisa certa. Achei que sim. Naquela mesma semana, juntei todas as evidências e mandei um relatório completo para a matriz em Tóquio. Pensei que ia ser protegida, que a empresa ia valorizar minha honestidade. E não foi? Foi o contrário. Rodrigo chegou antes de mim. Ligou para os japoneses. Falou que eu estava tentando incriminá-lo para encobrir meus próprios erros. Disse que eu estava com problemas pessoais, que estava inventando história. Amanda parou para limpar uma lágrima que escapou. Pior que isso. Ele forjou documentos mostrando que eu tinha acesso às contas que ele usava para desviar dinheiro. Fez parecer que eu era a verdadeira culpada. Mas você tinha como provar sua inocência? Tinha todas as evidências eletrônicas. Só que no dia seguinte meu computador foi reformatado por problemas técnicos. Todos os e-mails sumiram. Todos os arquivos apagados. Jun balançou a cabeça revoltado. Quando os investigadores japoneses chegaram, encontraram apenas a versão do Rodrigo. Eu virei a funcionária desonesta que tentou culpar o chefe pelos próprios erros. E a demissão veio uma semana depois. Justa causa por apropriação indébita e quebra de confiança. Perdi tudo num dia. Salário, férias, 13º, FGTS. Saí da empresa igual bandida. Jun ficou em silêncio por alguns segundos, processando a injustiça. Mas o pior ainda estava por vir. Amanda continuou. Rodrigo espalhou para todo o mercado que eu era ladra. Falou com diretores de outras empresas, contou sua versão da história. Meu nome ficou marcado. Ninguém acreditou em você? Ninguém. Quem ia acreditar numa ex-funcionária demitida por justa causa contra um diretor respeitado?
Tentei emprego em todas as multinacionais que conhecia. Sempre a mesma resposta. Não temos vagas compatíveis com seu perfil. Amanda limpou os olhos novamente. Meu casamento não aguentou. Cláudio, meu ex-marido, começou a ter vergonha de mim. Dizia que eu tinha destruído nossa família por causa de paranoia, que eu devia ter ficado quieta. Ele te deixou? Me deixou 6 meses depois que perdi o emprego. Falou que não ia sustentar uma fracassada que não sabia ficar na dela. Levou metade do que restou e ainda pediu pensão. E sua filha? Beatriz teve que sair do colégio particular. Perdemos o apartamento. Fomos morar num quartinho de fundos na casa da minha irmã. Minha filha, que sempre teve tudo, de repente não tinha nem roupa decente para ir na escola. Jun sentia cada palavra como um soco no estômago. O pior era ver ela tentando esconder a situação dos amigos. Inventava desculpas para não sair, para não ir em festa. Uma menina de 15 anos com vergonha da própria mãe. E como sobreviveram? Fiz de tudo. Vendi brigadeiro na rua, limpei casa de família, trabalhei em feira livre, qualquer coisa para conseguir uns trocados. Deve ter sido muito humilhante. Era. Mas o que me matava mesmo era ver minha filha perdendo oportunidades. Ela sempre quis fazer medicina, mas como ia pagar cursinho? Como ia bancar universidade? Amanda olhou pela janela antes de continuar. Teve um dia que ela chegou em casa chorando. Os colegas de classe descobriram que eu estava vendendo comida na rua. Fizeram piada. Chamaram ela de filha da doceira. Naquele dia eu pensei em desistir de tudo. Mas não desistiu. Não desisti porque lembrei de uma coisa que aprendi quando estudava japonês. Nana korobi, ya oki. Cair 7 vezes, levantar 8. Jun sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar. Quando apareceu a vaga de faxineira aqui, eu não pensei 2 vezes. Era carteira assinada, plano de saúde, salário fixo. Não era o que eu sonhava, mas era dignidade. E como sua filha reagiu? No começo ficou triste. Doeu ver a mãe, que era diretora, trabalhando como faxineira. Mas depois ela entendeu. Falou que preferia ter uma mãe faxineira honesta que uma mãe diretora ladra. Ela está certa. Está. E sabe o que mais? Esses 8 meses limpando o banheiro me ensinaram coisas que 12 anos de diretoria não ensinaram. Como o quê? Me ensinaram que todo trabalho tem dignidade. Que não importa o que você faz, importa como você faz. Que ser invisível às vezes é melhor que ser falsa. Jun olhou no relógio. 12:50. Quase na hora da reunião. Amanda-san, você é a pessoa mais forte que já conheci. Não sou forte não, Jun-san. Sou teimosa. Teimosa demais para deixar que gente ruim ganhe. E hoje eu vou fazer você fechar esse contrato. Não apenas porque você está me dando uma oportunidade, mas porque pessoas como nós precisam provar que competência não tem a ver com aparência. Jun se levantou e fez uma reverência profunda. Amanda-san, seria uma honra trabalhar com você. A honra é minha, Jun-san. Agora vamos lá mostrar para esses empresários preconceituosos como se fecha um negócio de verdade. Naquele momento, os dois sabiam que estavam prestes a entrar numa sala onde não seriam subestimados nunca mais. 12:00 em ponto. Amanda e Jun estavam na porta da sala de reuniões da Metalúrgica Paulista quando descobriram que o drama estava só começando. A secretária do presidente, uma mulher de 50 anos com cara de poucos amigos, olhou para eles como se fossem vendedores de aspirador de pó. "O senhor Jun Takahashi?" Ela perguntou, pronunciando o nome todo errado. "Sou eu", Jun respondeu educadamente. "E ela é?" A secretária olhou para Amanda de cima embaixo, reparando no uniforme de faxineira que ela ainda vestia. "Sou Amanda Silva, intérprete oficial do Sr. Jun." Amanda respondeu com firmeza. A mulher deu uma risadinha debochada. "Intérprete? Com essa roupa?" Amanda sentiu o sangue ferver, mas manteve a classe. "Roupa não define competência, senhora. Olha, vou ser direta com vocês", a secretária disse, baixando a voz como se fosse fazer um favor. "A reunião foi reagendada, sim, mas o presidente Antônio decidiu que vai ser só uma conversa rápida. 15 minutos no máximo." Jun não entendeu o português, então Amanda traduziu. A cara dele mudou na hora. 15 minutos para um contrato de 50 milhões? Amanda perguntou incrédula. "Olha, menina, vou te explicar como funciona aqui.
O presidente já tem parceiros consolidados no Japão. Não precisa de gente nova complicando. Gente nova? O senhor Jun é presidente de uma das maiores empresas do Japão. A secretária riu alto. Ah, claro. E você é a intérprete oficial vestida de faxineira. Vocês acham que a gente é trouxa? Amanda traduziu para Jun, que ficou vermelho de raiva. Falou alguma coisa em japonês que fez Amanda arregalar os olhos. O que ele disse? A secretária perguntou curiosa. Ele disse que no Japão, pessoas que julgam pelas aparências costumam perder os melhores negócios da vida. Que seja, vocês têm 15 minutos, nem um segundo a mais. A porta se abriu e apareceu Antônio Ferreira. Um homem de 60 anos, barriga grande, terno caro, ar de quem se acha o dono do mundo. Cumprimentou Jun com um aperto de mão mole e nem olhou para Amanda. Então você é o japonês que quer fazer negócio comigo? Ele disse, sentando na cabeceira da mesa como se fosse um rei. Amanda traduziu, e Jun respondeu educadamente que estava ali para apresentar uma proposta de parceria. Parceria? Antônio riu. Rapaz, eu já tenho parceiros no Japão há 20 anos. Por que ia querer trocar o certo pelo duvidoso? Duvidoso? Amanda repetiu, traduzindo para Jun. É. Vocês japoneses são bons para fazer eletrônico, essas coisinhas pequenas, mas peça automotiva pesada é coisa para brasileiro mesmo. Jun respirou fundo antes de responder. Amanda traduzia tudo. Senhor Antônio, a Takahashi Industries produz peças para Toyota, Honda, Nissan. Fornecemos para todas as montadoras japonesas há 15 anos. Ah, é? E qual é o faturamento de vocês? 2 bilhões de dólares anuais. Antônio quase cuspiu o café. 2 bilhões? Você está brincando comigo? Jun pegou o tablet e mostrou os números oficiais da empresa. Gráficos, balanços, certificações internacionais. Era impossível contestar. Mesmo que seja verdade, Antônio disse claramente incomodado. Não significa que vocês entendem do mercado brasileiro. Por isso queremos formar parceria, Amanda traduziu para Jun. Unir expertise japonesa com conhecimento local brasileiro. E que garantia eu tenho de que vocês não vão quebrar no primeiro problema? Jun falou alguma coisa em japonês e Amanda sorriu antes de traduzir. Ele disse que a Takahashi sobreviveu à crise de 2008, ao tsunami de 2011, à pandemia de 2020. Se isso não é garantia de estabilidade, ele não sabe o que é. Antônio estava ficando nervoso. Aqueles números não batiam com a imagem que ele tinha de empresário japonês pequeno. Tá bom. Vamos supor que vocês sejam sérios. Qual é a proposta exata? Jun abriu uma pasta e tirou um documento impecavelmente preparado. Amanda leu em português enquanto ele explicava em japonês. Contrato de fornecimento exclusivo. 50 milhões de dólares nos primeiros 2 anos. Transferência de tecnologia japonesa para a fábrica brasileira. Criação de 1.000 empregos diretos. Antônio engoliu seco. Era uma proposta melhor que qualquer coisa que ele já tinha visto. 1.000 empregos? Ele perguntou, tentando esconder o interesse. Isso mesmo. E mais 2.000 vagas indiretas. Investimento em capacitação técnica, certificação internacional, expansão para mercado sul-americano. E qual é a contrapartida que vocês querem? Jun explicou os termos. Exclusividade de 5 anos, padrão de qualidade japonês, investimento conjunto em pesquisa e desenvolvimento. Antônio ficou quieto por alguns minutos, calculando. Era a oportunidade da vida dele. Mas aí fez a pergunta que destruiu tudo. E ela? Apontou para Amanda. Qual é o papel dela nisso tudo? Como assim? Amanda perguntou. Você é intérprete dele? Ou tem algum interesse financeiro na negociação? Amanda traduziu para Jun, que respondeu imediatamente. Ele disse que pretende me contratar como diretora de operações brasileiras. Salário de 20 mil reais mensais, mais participação nos lucros. Antônio explodiu numa gargalhada. Diretora? A faxineira vai virar diretora? Eu não sou apenas faxineira, Amanda disse, mantendo a calma. Sou formada em administração internacional, pós-graduada em negócios asiáticos, ex-diretora da Yamaha Corporation. Ex-diretora? Antônio perguntou com malícia. Por que ex? Foi demitida? Amanda sentiu o golpe, mas respondeu com dignidade. Sai por divergências éticas com a direção anterior.
Divergências éticas, Antônio repetiu, fazendo aspas no ar. Entendi. Ou seja, deu problema lá e agora quer se aproveitar do japonês ingênuo aqui. Jun não entendeu tudo, mas percebeu o tom ofensivo. Perguntou para Amanda o que estava acontecendo. Ele está insinuando que sou oportunista. Amanda traduziu, a voz tremendo de raiva contida. Jun se levantou da cadeira, claramente indignado. Senhor Antônio, Amanda traduziu as palavras furiosas de Jun. No Japão, nós temos um conceito chamado Sonkei, respeito. Quem não respeita pessoas competentes não merece fazer negócios conosco. Competente? A faxineira é competente? Mais competente que qualquer pessoa que julga pelos outros pela roupa que vestem. Amanda respondeu por conta própria. Antônio bateu a mão na mesa. Chega! Não vim aqui para ser desrespeitado por uma faxineira metida a intérprete. E eu não vim do Japão para ser insultado por alguém que não reconhece talento quando está na sua frente. Amanda traduziu a resposta furiosa de Jun. Sabe de uma coisa? Negócio cancelado. Antônio se levantou. Não faço parceria com gente sem classe. Jun juntou os documentos calmamente, falou alguma coisa em japonês e saiu da sala. Amanda o seguiu. O que ele disse no final? Antônio gritou da porta. Amanda parou, virou para ele e traduziu. Ele disse que você acabou de perder 50 milhões de dólares por preconceito e que pessoas como você são a razão pela qual o Brasil ainda é visto como país atrasado no Japão. E saiu, deixando Antônio parado na porta, sabendo que havia acabado de cometer o maior erro empresarial da vida dele. Lá fora, no elevador, Jun olhou para Amanda e disse em japonês. Não se preocupe, Amanda-san. Pessoas assim não merecem nosso tempo. Tem razão, ela respondeu. Mas agora o que fazemos? Você perde o voo às 4 da tarde. Jun sorriu pela primeira vez desde que saíram da reunião. Não perco nada. Já tenho outro plano. 1 da tarde. Amanda e Jun estavam no estacionamento do prédio quando ele puxou o celular e fez uma ligação que mudaria tudo. Falou em japonês por 5 minutos, gesticulando animado, enquanto Amanda tentava entender o que estava acontecendo. Jun-san, com quem você falou? Ela perguntou quando ele desligou. Com meu sócio em Tóquio. Falei para ele cancelar o voo de hoje. Cancelar? Mas você não precisa voltar? Jun sorriu daquele jeito que só quem tem um plano na manga consegue sorrir. Amanda-san, vou te perguntar uma coisa. Você conhece outras empresas metalúrgicas em São Paulo? Conheço várias. Por quê? Porque aquele Antônio idiota não é o único empresário da cidade. E se tem uma coisa que aprendi nesses 20 anos de negócios é que quando uma porta se fecha, sempre tem outra aberta. Amanda arregalou os olhos. Você quer procurar outro parceiro? Não quero. Já encontrei. Como assim já encontrou? Jun mostrou o celular para ela. Meu sócio fez uma pesquisa rápida no Google. Sabe qual é a segunda maior metalúrgica de São Paulo? Não faço ideia. Indústrias Oliveira. Empresa familiar, 60 anos de mercado, faturamento de 200 milhões anuais. E sabe qual é a melhor parte? Qual? É dirigida por uma mulher, Carla Oliveira, filha do fundador, 52 anos, formada nos Estados Unidos, conhecida por valorizar inovação e parcerias internacionais. Amanda ficou empolgada. E você já entrou em contato? Melhor que isso. Liguei para a Câmara de Comércio Brasil-Japão. Hiroshi, aquele seu amigo, conhece ela pessoalmente. Já está marcando reunião para daqui a 1 hora. Daqui a 1 hora? Jun-san, isso é rápido demais. Amanda-san, no mundo dos negócios, velocidade é tudo. Enquanto aquele preconceituoso do Antônio está se achando o máximo, nós vamos fechar o negócio do século com a concorrente dele. 2 da tarde. Eles estavam na sede da Indústrias Oliveira, um prédio moderno em Santo André. A diferença com a metalúrgica anterior era gritante desde a recepção. A atendente cumprimentou Jun respeitosamente e ofereceu café japonês para ele. Senhora Carla já vem recebê-los, ela disse. Ficou muito animada com a possibilidade de parceria. 5 minutos depois, apareceu Carla Oliveira. Uma mulher elegante, cabelos grisalhos bem cortados, terno social impecável, mas com um sorriso genuíno que deixava qualquer um à vontade. Senhor Jun, que prazer recebê-lo, ela disse, cumprimentando-o com respeito. Hiroshi me contou maravilhas da Takahashi Industries.
Jun agradeceu educadamente, e Amanda se apresentou como intérprete. A Amanda, não é? Hiroshi também falou de você. Disse que é uma profissional excepcional, Carla comentou. Amanda quase se emocionou. Fazia 8 meses que ninguém a chamava de profissional. Obrigada, dona Carla. É um prazer estar aqui. Venham, vamos para minha sala. Quero ouvir tudo sobre essa proposta. A sala de Carla era espaçosa, com vista para a fábrica através de uma parede de vidro. Dava para ver operários trabalhando, máquinas funcionando, uma operação séria e bem organizada. Antes de começarmos, Carla disse, quero que saibam que pesquisei sobre a Takahashi Industries. Fiquei impressionada com os números de vocês. Jun sorriu e começou a apresentação. Dessa vez, completamente diferente da reunião anterior. Carla fazia perguntas inteligentes, prestava atenção em cada detalhe, tomava notas. 50 milhões de dólares em 2 anos, ela repetiu quando Jun terminou de explicar. É um investimento considerável. É apenas o começo. Amanda traduziu para Jun. Se a parceria der certo, pode chegar a 200 milhões em 5 anos. Carla se inclinou para a frente. 200 milhões? Isso mesmo. A ideia do Jun-san é transformar o Brasil na base de operações da Takahashi para toda a América Latina. Isso mudaria completamente o patamar da minha empresa. Carla murmurou, fazendo cálculos mentais. Jun percebeu o interesse e começou a detalhar o plano técnico. Mostrou plantas de equipamentos, especificações de qualidade, cronograma de implementação. Era uma apresentação de dar inveja para qualquer consultor internacional. E a questão de pessoal? Carla perguntou. Precisaria contratar muita gente nova? 1000 funcionários diretos, Amanda traduziu. Mas o Jun-san quer aproveitar ao máximo a equipe que você já tem. Treinamento no Japão, certificação internacional, capacitação técnica completa. Meus funcionários iriam para o Japão? Os supervisores e gerentes, sim. 3 meses de treinamento intensivo em Tóquio. Tudo pago pela Takahashi. Carla ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. Posso fazer uma pergunta pessoal, Amanda? Claro. Hiroshi me contou que você já trabalhou no mercado corporativo. Como acabou sendo intérprete do Sr. Jun? Amanda respirou fundo. Sabia que chegou a hora de ser transparente. Dona Carla, vou ser honesta com a senhora. Até 8 meses atrás, eu era diretora comercial da Yamaha Corporation. Perdi o emprego por denunciar corrupção na empresa. Corrupção? Meu chefe estava desviando dinheiro da matriz japonesa. Quando denunciei, ele conseguiu virar o jogo e me acusou. Fui demitida e fiquei com nome sujo no mercado. Carla ouviu tudo sem julgamento. E como conheceu o Sr. Jun? Hoje de manhã, ele estava perdido na recepção de outro prédio. Ninguém conseguia ajudar porque não falava português. Eu ofereci café e falei com ele em japonês. E ele te ofereceu trabalho assim, de cara? Amanda sorriu. Dona Carla, o Jun-san reconhece competência quando vê. Não importa se a pessoa está vestida de faxineira ou de executiva. Carla olhou para Jun com admiração renovada. Senhor Jun, posso dizer que gosto da forma como o senhor avalia pessoas? Jun entendeu o elogio e respondeu em japonês. Amanda traduziu. Ele disse que no Japão, quem julga pelas aparências perde as melhores oportunidades. A competência de uma pessoa está na cabeça, não na roupa. Concordo completamente. Carla assentiu. Aliás, Amanda, o Sr. Jun já fez proposta de trabalho para você? Fez. Diretora de Operações Brasileiras. E você pretende aceitar? Pretendo. É a chance de recomeçar minha carreira. Carla se virou para Jun. Senhor Jun, posso sugerir uma coisa? Jun fez sinal para ela continuar. Se fecharmos essa parceria, gostaria que a Amanda fosse nossa gerente de relacionamento internacional. Trabalharia meio período para vocês, meio período para nós. Seria a ponte entre as 2 empresas. Amanda quase caiu da cadeira. Dona Carla, a senhora está falando sério? Completamente. Preciso de alguém que entenda tanto de negócios japoneses quanto de mercado brasileiro. Você é perfeita para isso. Jun ficou animado com a ideia. Falou alguma coisa empolgado em japonês. Ele adorou a sugestão. Amanda traduziu. Disse que isso fortaleceria ainda mais a parceria. Então vamos aos termos práticos, Carla disse, abrindo um bloco de notas.
50 milhões em 2 anos, transferência de tecnologia, 1.000 empregos. Quais são as contrapartidas? Jun explicou detalhadamente. Exclusividade por 5 anos, padrão de qualidade japonês, investimento conjunto em pesquisa e desenvolvimento, expansão para outros países sul-americanos. E os prazos? Contrato assinado em 30 dias. Início das operações em 6 meses. Primeira remessa para o Japão em 8 meses. Carla fez contas rapidamente. Senhor Jun, essa parceria pode triplicar o faturamento da minha empresa e pode fazer da Indústrias Oliveira a maior fornecedora japonesa da América Latina. Amanda completou. Vocês têm acordo, Carla disse, estendendo a mão para Jun. Vamos fazer negócio. Jun apertou a mão dela com um sorriso enorme. Arigatou gozaimasu, Carla-san. Muito obrigado. Obrigada eu, Sr. Jun. E Amanda, bem-vinda de volta ao mercado corporativo. Amanda sentiu os olhos encherem de lágrimas. 8 meses atrás estava limpando o banheiro, sendo tratada como invisível. Agora estava fechando o maior contrato da vida. Dona Carla, como posso agradecer? Trabalhando duro para fazer essa parceria dar certo. E provando que competência não tem a ver com aparência. Naquele momento, os 3 sabiam que estavam fazendo história. Uma parceria que mudaria vidas, criaria empregos e provaria que o talento sempre encontra seu caminho. E tudo começou com um café oferecido por uma faxineira que ninguém via. 3 meses depois daquele dia que mudou tudo, Amanda estava sentada numa sala que jamais imaginou que seria sua. 20º andar de um prédio comercial na Faria Lima, mesa de vidro, vista para a cidade, placa na porta, Amanda Silva, diretora de Relações Internacionais. Mas não era o escritório que mais a emocionava, era o que estava acontecendo lá embaixo. Mãe, você precisa descer para ver isso, Beatriz gritou do interfone. Agora, com 16 anos, estava fazendo cursinho pré-vestibular pago pela própria mãe, sonhando com medicina na USP. Amanda desceu correndo e encontrou uma multidão na recepção do prédio. Jornalistas, câmeras, microfones. Jun estava no centro de tudo, dando entrevista para a TV Globo. O que está acontecendo? Ela perguntou para Hiroshi, que havia se tornado assessor de imprensa da parceria Brasil-Japão. A notícia vazou, ele disse animado. Alguém contou para a mídia sobre o contrato de 50 milhões. Agora querem saber tudo sobre a história de vocês. Amanda viu Jun acenando para ela se aproximar. O coração disparou. Não estava preparada para aparecer na televisão. Amanda-san, venha aqui. Jun disse em português que havia melhorado muito nos últimos meses. Conte para eles como tudo começou. A repórter estendeu o microfone para Amanda. Senhora Amanda, é verdade que a senhora era faxineira quando conheceu o Sr. Jun? Amanda respirou fundo. Era sim. Trabalhei 8 meses como faxineira depois de perder meu emprego anterior. E como foi oferecendo um café que conseguiu fechar um contrato milionário? Não foi o café que fechou o contrato. Amanda respondeu com um sorriso. Foi escutar alguém que precisava de ajuda, sem julgar pela aparência. Mas a senhora fala japonês fluentemente. Como aprendeu? Trabalhei 12 anos na Yamaha Corporation, mas quando perdi aquele emprego, ninguém mais quis me contratar. Fiquei 2 anos desempregada antes de aceitar trabalhar como faxineira. A repórter ficou interessada. Por que perdeu o emprego anterior? Amanda olhou para Jun, que fez sinal de apoio. Denunciei corrupção na empresa. Meu chefe estava desviando dinheiro da matriz japonesa. Quando expus a situação, ele conseguiu me culpar pelos próprios erros. E ficou quanto tempo desempregada? 2 anos. Os piores da minha vida. Vendi comida na rua, limpei casa de família, fiz de tudo para sobreviver. A repórter se emocionou. E agora? Agora sou diretora de 2 empresas. Minha filha está no cursinho que sempre sonhou. E provei que competência não tem a ver com a roupa que vestimos. Jun pediu o microfone. Posso falar uma coisa? Claro, Sr. Jun. No Japão nós temos um ditado. O ouro verdadeiro brilha em qualquer lugar. Amanda-san sempre foi ouro. Só precisava de alguém que soubesse reconhecer. A entrevista foi ao ar no Jornal Nacional daquela noite. O telefone de Amanda não parou de tocar. Empresas querendo contratar consultoria, universidades convidando para palestras, pessoas compartilhando a história nas redes sociais. Mas a ligação que mais a emocionou foi de Beatriz. Mãe, você viu quantas pessoas estão comentando sua história no Instagram? Vi, filha.
Está uma loucura. Sabe o que mais me orgulha? O quê? Durante 2 anos, eu tive vergonha quando perguntavam o que minha mãe fazia. Hoje eu grito para todo mundo que minha mãe é a mulher mais forte do Brasil. Amanda chorou. Todos aqueles meses de humilhação valeram a pena só para ouvir essa frase. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Amanda estava no escritório quando a secretária avisou que tinha uma visita. Era Antônio Ferreira, o empresário preconceituoso que havia perdido o negócio. "Posso entrar?" Ele perguntou na porta, claramente constrangido. "Pode", Amanda respondeu, curiosa para saber o que ele queria. Antônio entrou cabisbaixo, diferente daquele homem arrogante de 3 meses atrás. "Amanda, vim aqui para pedir desculpas, pela forma que tratei você e o Sr. Jun." "Não precisa pedir desculpas não, seu Antônio. Cada um colhe o que planta." Eu colhi mesmo. Sabe que minha empresa perdeu 2 contratos grandes depois que a história de vocês se espalhou? Amanda não demonstrou satisfação. "Sinto muito ouvir isso." "Não, você não entende. Perdi os contratos porque os clientes disseram que não querem trabalhar com empresa preconceituosa. A história de vocês abriu os olhos de muita gente." "E o que o senhor quer agora?" Antônio suspirou. "Quero saber se ainda há chance de fazer parceria com o Sr. Jun. Prometo que seria diferente." Amanda olhou para ele com pena. "Seu Antônio, o Jun-san já tem parceiro. A Carla Oliveira fechou o negócio no mesmo dia que o senhor rejeitou." "Carla Oliveira? Minha concorrente?" "Sua ex-concorrente. Com a parceria japonesa, ela vai virar líder de mercado no ano que vem." Antônio ficou pálido. "Você está dizendo que..." "Estou dizendo que o senhor perdeu 50 milhões de dólares porque julgou pessoas pela aparência e entregou o negócio da vida para sua maior rival." "Meu Deus, o que eu fiz?" "Fez uma escolha, seu Antônio. Escolheu o preconceito ao invés da oportunidade." Antônio se levantou para sair, derrotado. Na porta virou para Amanda. "Você poderia ter mentido para me proteger. Por que disse a verdade? Porque, diferente do senhor, eu não mudo de caráter dependendo da situação." Depois que ele saiu, Amanda ficou pensando em como a vida dá voltas. 3 meses atrás estava sendo humilhada por aquele homem. Hoje ele implorava uma segunda chance que não existia. No final da tarde, Jun apareceu no escritório com novidades. "Amanda-san, preciso falar com você sobre uma coisa importante." "Fala, Jun-san." "A matriz em Tóquio quer conhecer você pessoalmente. Querem oferecer cargo de diretora regional para toda a América Latina." Amanda arregalou os olhos. "Diretora regional? Isso significaria?" "Significaria comandar operações do México até as Argentina. Salário de R$50 mil mensais, mais participação nos lucros, casa em Tóquio, carro da empresa." "Jun-san, isso é inacreditável." "Você merece, Amanda-san. Provou competência, honestidade, inteligência emocional. Meus sócios no Japão ficaram impressionados com seu trabalho." "E a Beatriz? Ela poderia vir comigo?" "Claro. Tóquio tem universidades excelentes. Ela poderia fazer medicina lá, com bolsa integral da empresa." Amanda sentou, emocionada demais para ficar em pé. "Jun-san, 3 meses atrás eu estava limpando o banheiro. Hoje você está me oferecendo um cargo internacional." "Amanda-san, você sempre teve potencial para isso. Só precisava de oportunidade. E quando precisa ser a resposta? Sem pressa. Pense com calma. Converse com sua filha. O cargo vai estar esperando quando decidir." Naquela noite, Amanda jantou com Beatriz num restaurante japonês no Liberdade. Contou sobre a proposta, sobre a possibilidade de morar no Japão, sobre o futuro que se abria. "Mãe, você quer minha opinião honesta?" Beatriz perguntou. "Quero. Aceita. Você merece tudo isso e muito mais." "Mas e você? Quer sair do Brasil?" "Mãe, durante 2 anos vi você lutar para sobreviver. Vi você ser humilhada, rejeitada, tratada como se não prestasse. Agora quero ver você brilhar no mundo inteiro." Amanda segurou a mão da filha. "Beatriz, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E você é a mulher mais forte que conheço. Provou que é possível recomeçar, não importa quantas vezes a vida derrube. Então vamos para o Japão? Vamos conquistar o mundo, mãe." 2 semanas depois, Amanda estava no aeroporto de Guarulhos, de malas prontas para Tóquio. Jun estava lá para se despedir,
junto com Carla, Hiroshi e vários colegas que haviam se tornado amigos. Amanda, obrigada por tudo, Carla disse emocionada. Você mudou minha forma de ver pessoas. Obrigada eu, dona Carla, por ter me dado chance quando ninguém mais dava. Agora vai lá representar o Brasil no Japão. Mostra para eles que brasileiro tem competência de sobra. Na hora do embarque, Jun fez um discurso que emocionou todo mundo. Amanda-san, você não apenas fechou um contrato, ensinou para todos nós que talento não tem uniforme, que competência não depende de cargo, que caráter vale mais que qualquer diploma. Amanda não conseguiu responder. Chorou de emoção, de gratidão, de felicidade. 8 meses atrás, era uma faxineira invisível. Agora era diretora regional de uma multinacional japonesa. Tudo porque ofereceu um café para um estranho perdido. 2 anos depois daquele café que mudou 2 vidas para sempre, Amanda estava na sala de reuniões da sede da Takahashi Industries em Tóquio, olhando pela janela os arranha-céus que cortavam o céu japonês. Mas hoje não era um dia qualquer. Era o dia da inauguração do projeto mais importante da vida dela. Amanda-san, está pronta? Jun perguntou entrando na sala com aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Pronta, ela respondeu, ajeitando o terno azul marinho que usava para ocasiões especiais. Ainda não acredito que conseguimos fazer isso acontecer. Conseguimos porque você nunca desistiu de acreditar que pessoas podem mudar vidas. Eles estavam a caminho da inauguração do Centro de Oportunidades Amanda Silva, um projeto social revolucionário que nasceu de uma ideia simples. E se outras pessoas que estavam invisíveis pudessem ter a mesma chance que Amanda teve? O centro funcionava numa antiga fábrica reformada no ABC Paulista. 3.000 metros quadrados dedicados a capacitar pessoas desempregadas, principalmente aquelas que a sociedade havia jogado fora. Ex-presidiários, pessoas em situação de rua, desempregados de longa duração, imigrantes sem documentação, gente que ninguém queria contratar. Beatriz já chegou lá? Amanda perguntou no carro, a caminho do aeroporto de Haneda. Chegou ontem. Disse que está ansiosa para ver a mãe recebendo a homenagem. Beatriz agora estava no 3º ano de medicina na Universidade de Tóquio. Falava japonês fluentemente e sempre dizia para todo mundo que queria ser médica igual a mãe era executiva, ajudando pessoas que ninguém mais ajudava. O voo para São Paulo foi diferente de todos os outros. Amanda viajava em primeira classe, representando uma das maiores empresas do Japão. Mas sua cabeça estava no quartinho de fundos onde havia morado com a filha há 3 anos. Parecia uma vida inteira. Lembra quando você me ofereceu aquele café? Jun perguntou durante o voo. Como esquecer? Você estava desesperado, suando frio, todo mundo te tratando como invasor. E você foi a única pessoa que me viu como gente. Porque eu sabia como era estar no lugar de quem ninguém enxerga. Jun ficou quieto por alguns segundos. Amanda-san, posso confessar uma coisa? Claro. Aquele dia eu estava pensando em desistir do Brasil. Ia voltar para Tóquio e esquecer o mercado sul-americano. Sério? Sério? Se você não tivesse aparecido, eu teria perdido a maior oportunidade da minha carreira. E você teria continuado invisível para sempre. Destino, né? 2 pessoas perdidas que se encontraram na hora certa. Mais que destino. Foi uma lição que carrego para a vida. Nunca julgue uma pessoa pela situação onde ela está. Julgue pelo potencial que ela tem. Quando chegaram a São Paulo, Amanda ficou emocionada com o que encontrou. O aeroporto estava cheio de placas. Bem-vinda de volta, Amanda. Obrigado por nos ensinar que todos têm valor. Você é orgulho nacional. Dezenas de pessoas que haviam sido ajudadas pelo centro estavam ali para recebê-la. Ex-faxineiros que viraram supervisores, ex-desempregados que montaram empresas, imigrantes que conseguiram documentação e trabalho digno. Amanda! Amanda! Uma mulher gritou no meio da multidão. Era Joana, de 52 anos, que havia sido faxineira no mesmo prédio onde Amanda trabalhava. Agora era gerente administrativa de uma empresa de logística. Joana, meu Deus, como você está linda! Amanda, obrigada. Se não fosse seu exemplo, eu nunca teria tido coragem de estudar, de sonhar com coisa melhor. Você sempre teve potencial, Joana. Só precisava de oportunidade. Igual você sempre teve. A diferença é que você encontrou alguém que soube enxergar.
A cerimônia de inauguração do centro foi emocionante demais. Amanda cortou a fita ao lado de Jun, Carla Oliveira, Hiroshi e várias autoridades. Mas o que mais a tocou foram os depoimentos. Pedro, de 45 anos, ex-morador de rua: vim parar aqui porque ninguém mais queria me dar trabalho. Hoje sou soldador certificado, ganho R$ 4.000 por mês, tenho casa própria. Obrigado, Amanda, por provar que todo mundo merece segunda chance. Maria, de 38 anos, venezuelana. Cheguei ao Brasil sem documento, sem falar português direito, com 2 filhos para criar. O centro me deu curso de português, me ajudou com documentação, conseguiu emprego de auxiliar de escritório. Hoje meus filhos estudam em escola particular. Carlos, de 50 anos, ex-presidiário. Saí da prisão há 2 anos. Ninguém queria me contratar por causa do passado. Aqui aprendi marcenaria, montei minha oficina. Agora tenho 3 funcionários e ensino o ofício para outros ex-detentos. Amanda não conseguia parar de chorar. Ver que sua história havia inspirado um projeto que mudava vidas reais era mais gratificante que qualquer cargo ou salário. Agora quero chamar para falar alguém muito especial, o apresentador anunciou. Beatriz Silva, filha da Amanda, que veio direto do Japão para estar aqui. Beatriz subiu no palco linda, segura, falando português e japonês alternadamente para a plateia mista. 3 anos atrás, minha mãe estava limpando banheiro neste mesmo bairro. As pessoas passavam por ela como se fosse fantasma. Ela chorava escondida, achando que nunca mais ia trabalhar com o que amava. A plateia estava em silêncio total. Mas minha mãe nunca perdeu uma coisa: a dignidade. Mesmo quando todo mundo a tratava como se não prestasse, ela continuava sendo a mulher mais competente que conheci. Hoje ela é diretora regional de uma multinacional japonesa. Hoje ela inaugurou um centro que já ajudou 1.500 pessoas. Hoje ela provou que não importa onde você está, importa onde você quer chegar. A plateia explodiu em aplausos. Amanda subiu no palco e abraçou a filha, as duas chorando de emoção. Beatriz, obrigada por nunca ter desistido de mim. Obrigada a você por me ensinar que a vida pode mudar a qualquer momento. Que basta uma pessoa acreditar em você para tudo ser diferente. Jun pediu o microfone para fazer o discurso final. 3 anos atrás, eu estava perdido neste país. Não conhecia ninguém. Não falava a língua. Estava sendo julgado pela aparência. Uma mulher ofereceu café e mudou minha vida. Mas essa mulher não sabia que também estava mudando a própria vida. Porque quando você ajuda alguém sem esperar nada em troca, o universo conspira para te retribuir. Hoje, a Takahashi Industries fatura $200 milhões anuais no Brasil. Empregamos 5.000 pessoas diretamente, 15.000 indiretamente. Temos escritórios em 6 países da América Latina. A plateia prestava atenção em cada palavra. Mas sabe qual é nosso maior orgulho? Não são os números. É saber que nossa empresa nunca contrata ninguém baseado em aparência. Sempre perguntamos: esta pessoa tem competência? Esta pessoa tem caráter? Se sim, não importa mais nada. Amanda-san me ensinou que talento está em todo lugar. Nas favelas, nos asilos, nas prisões, nas ruas. Só precisamos ter olhos para enxergar. Por isso estou anunciando hoje que a Takahashi vai abrir mais 10 centros iguais a este. 1 em cada capital brasileira. Vamos encontrar mais 1.000 pessoas como Amanda, que estão esperando apenas uma oportunidade. A plateia foi à loucura. Palmas, gritos, lágrimas de alegria. Amanda não conseguia acreditar que sua história havia inspirado algo tão grande. Depois da cerimônia, teve um momento que ela nunca esqueceria. Rodrigo Matsumoto, seu ex-chefe corrupto da Yamaha, apareceu no meio da multidão. Amanda, posso falar com você? Ele perguntou cabisbaixo. Pode. Ela respondeu curiosa, mas sem rancor. Vim pedir desculpas. Pelo que fiz com você, pela injustiça, pela forma como destruí sua reputação. Rodrigo, isso já passou. Não, não passou. Você tinha razão sobre tudo. Eu estava mesmo roubando dinheiro da matriz. E quando você me denunciou, fiquei com tanto medo que decidi te culpar. Amanda ouviu sem julgamento. Fui preso no ano passado. A Polícia Federal descobriu o esquema. Encontrou todas as evidências. Passei 8 meses na cadeia. Sinto muito ouvir isso. Não sinta. Eu mereci. Mas quero que saiba, durante todo esse tempo sua honestidade me assombrou. Você fez a coisa certa, e eu te puni por isso. Rodrigo, eu te perdoo.
Guardar mágoa só faz mal para quem guarda. Como consegue me perdoar depois de tudo? Porque aprendi que pessoas podem mudar. Se Jun acreditou em mim quando eu estava no fundo do poço, posso acreditar que você pode se tornar alguém melhor. Rodrigo saiu de lá chorando, tocado pela generosidade de quem ele havia tentado destruir. No final do dia, Amanda estava na cobertura do hotel, olhando a cidade de São Paulo iluminada. Beatriz e Jun estavam ao lado dela, contemplando tudo que haviam construído juntos. Mãe, o que você sente quando olha para tudo isso? Beatriz perguntou. Gratidão, Amanda respondeu. Gratidão por ter oferecido um café para um desconhecido perdido. E eu sinto gratidão por ter aceito esse café, Jun completou. Porque me ensinou que os melhores negócios da vida não são fechados em salas de reunião. São fechados no coração. Sabem qual é a melhor parte de toda essa história? Amanda disse. Qual? Os dois perguntaram juntos. É que ela não termina aqui. Cada pessoa que passar pelos nossos centros vai ter chance de escrever a própria história. Cada vida que mudamos vai mudar outras vidas. Um café que vira uma onda, Beatriz disse sorrindo. Uma onda que vira maremoto, Jun completou. Amanda olhou para as luzes da cidade e sorriu. 3 anos atrás estava limpando o banheiro, invisível para todo mundo. Hoje era executiva internacional. Tinha ajudado 1.500 pessoas, inspirado um movimento social. Tudo porque acreditou que todo ser humano merece dignidade. Tudo porque ofereceu café para um estranho que precisava de ajuda. E tudo porque nunca perdeu a fé de que a vida pode mudar quando menos esperamos. Na recepção daquele prédio da Paulista, ninguém entendia o milionário japonês perdido. Até que a faxineira ofereceu café em japonês e mudou o mundo para sempre. Fim da história.